acabou que o outro vídeo ele acabou bugando na parte que eu separei, porque eu fiz o primeiro, aí o celular acabou ficando com a memória cheia, então acabei fazendo outro e juntei tudo numa edição ali, uma tentativa de edição bem simples. Porém a outra metade, que seria o outro vídeo, ele acabou bugando ali. E justamente para deixar a memória do celular um pouco livre, eu apaguei os dois primeiros ali, que estavam de forma separada, e deixei apenas o maior, que consequentemente estava com a metade bugada. Mas enfim, o importante que foi o áudio, que deixou ali registrado, acabou ficando ali salvo, não se perdeu. E consequentemente esse aqui, ele justamente também para eu ter liberado mais memória, não vai ter problema caso ele fique longo, no sentido de dar a memória cheia de novo, eu precisar fazer uma edição que talvez cause problema ali. Mas reiniciando no caso, podendo talvez falar um pouco mais, e mesmo que o áudio também fique estranho, que é o que acaba acontecendo, já que o áudio do microfone de um fone comum não é eficaz. Mas enfim, começa ali novamente em 2019, que eu não sei dizer a data exata, mas eu acho que foi ou dia 2 de fevereiro de 2019 ou dia 31 talvez. Mas enfim, o primeiro dia foi muito tranquilo. Eu lembro que tava lá com esses dois amigos do ensino municipal, da escola municipal e da escola estadual. A gente ficou juntos ali explorando um pouco. A gente foi pra sala e eu lembro que a gente acabou entrando na sala errada. A gente entrou na sala que era de meio ambiente, que o nosso curso era de informática, e essa sala ficava do mesmo lado, e a gente acabou indo pra sala errada ali de início. Aí depois a gente foi pra nossa sala correta, e eu não sei dizer quanto tempo foi, porém eu acho que a gente ficou ali 3 dias, a turma ficou uns 3 dias mais ou menos, indo com roupa comum até que a gente ganhou a farda. E foi uma coisa bem simbólica a questão da farda. Foi muito. Porque as pessoas acabam percebendo esse fenômeno, talvez a empresa. Eu lembro que na primeira empresa que eu acabei trabalhando, as pessoas tinham isso de: nossa, quando a gente receber a farda aqui, vai ser legal porque você não vai ser tão diferente dos outros. Você não vai ser mais um destaque, porque todo mundo percebe que você é novato porque você ainda não tem a farda. E quando você recebe, você novamente, não novamente, mas você se torna mais um ali. Então não é algo mais tão chamativo, mesmo que você ainda seja uma pessoa nova naquele ambiente. E bem, desde esse primeiro dia, desde esse primeiro dia de aula, as pessoas me chamaram a atenção, porque era um ambiente novo. E tinha bem mais pessoas do que o próprio ensino fundamental no nono ano, o ano anterior, na escola estadual, porque tinha bem mais pessoas em comparação com lá, e eram bem mais pessoas em comparação com o meu ensino fundamental na escola municipal. Então foi uma surpresa muito grande. O próprio ambiente em si, ele era maior, tinha mais salas. Foi um local que me marcou muito, 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 de uma maneira positiva. A própria infraestrutura em si, que mesmo que fosse um local provisório, não fosse ali um IF definitivo, não foi o novo campus, era algo bem temporário até o novo campus ficar pronto, mas era muito legal, era muito bom. Nem se comparava à escola municipal, e também não se comparava à escola estadual. Então deu para criar muitas memórias ali, memórias boas, positivas, e muito conhecimento, porque eu vim de um contexto em que tinha bastante greves, acabava não conseguindo estudar o suficiente. Depois, mesmo na escola estadual com a qualidade de ensino melhor, que lá tinha muitas aulas vagas, muitas, muitas. Então, também tinha esse pequeno déficit, e depois acabou não tendo mais, acabou sendo um ensino ali muito bom,
eu fui obrigado a me adaptar, a aprender mais, a evoluir nesse sentido acadêmico. Mas no primeiro dia, uma pessoa específica me chamou a atenção, que foi a primeira vez realmente que eu acabei não só gostando de alguém, mas ficando até mesmo obcecado. E essa pessoa em questão, até hoje na minha cabeça, mesmo que eu entenda que não seja essa pessoa que eu penso de fato, porque na verdade essa pessoa específica, essa moça específica, ela na minha cabeça, ela representa talvez a personificação de que foi aquele meu ano. Então, a primeira vez que eu vi ela, ela me chamou a atenção. Características específicas ali que me atraíram, como por exemplo um batom vermelho muito forte, muito chamativo, o cabelo. E caramba, nossa, essa moça é muito bonita. E eu ficava sentado quase perto da janela. E eu ficava ao lado do meu amigo. E o outro amigo, nesse tempo, ele acabou sentando um pouco mais atrás. Porque o amigo do ensino municipal, da escola municipal, ele era mais próximo de mim. E esse outro do ensino da escola estadual, a gente éramos próximos, mas não tanto no início do IF. Acabamos nos aproximando mais durante, que realmente se tornou ali uma amizade bem definitiva. Então, nós tínhamos ali um contato, mas não ferrenho. Tanto que a nossa primeira ali, não nossa primeira tarefa, mas nossa primeira apresentação, nosso primeiro pseudo-seminário, já que não foi na frente da turma nem nada, não teve slides, mas para poder falar sobre um determinado tema, que se eu não estou enganado foi em educação física, a gente ali fez esse amigo do ensino da escola municipal, a irmã dele, que também estudou conosco na escola municipal, eles eram irmãos, mas estavam na mesma turma, e a gente também fez esse trabalho específico com outros colegas, até hoje no Facebook, que foi um trabalho também, teve um trabalho de educação física e depois um trabalho de história. Esse grupo de história no Facebook, ele está salvo até hoje. Tem as conversas da gente e tudo mais. Enfim, acho que dá pra até eu colocar. Não, eu iria arriscar fazer isso, mas eu fiquei com medo aqui. De talvez colocar imagens ou coisa parecida. Dá pra fazer isso talvez em um compilado à parte. Não das pessoas, mas apenas do conteúdo da minha parte falando. Ou coisa parecida. Um complemento talvez a esse vídeo com imagens ou coisa parecida. Enfim. Teve isso. E até hoje existe essa coisa salva. Esse grupo específico salvo no Facebook. E não é só esse grupo. Eu tenho, dá pra afirmar de forma categórica, querendo ou não, todo material físico, como provas, atividades, caderno, eu tenho tudo comigo ainda. Tudo, tudo, tudo. Não só desse ano, em 2020, qualquer material que tinha, apesar que foi a maior parte do ano online, apenas o começo que não. 2021 a mesma coisa, mas em 2019 eu tenho tudo, todo o caderno com todas as inscrições, todas as anotações, e isso ficou bem marcado, tão marcado que eu ficaria mal se Deus me livre eu perdesse isso tudo, mesmo quando eu fico olhando hoje, apesar que eu já tive meus momentos ali de olhar esse material, de reviver isso tudo com algo físico daquele tempo, mas hoje em dia tá tudo guardado e eu não sinto também curiosidade de olhar e de ficar olhando tanto assim. Então, mas enfim, é mais uma característica que demonstra que isso que eu tenho em relação a esse ano pode ser até problemático, não sei. Mesmo que eu admita que não tenha prejuízos de fato. Mas não sei. Não sei se pode ter alguma coisa patológica, talvez algum hiperfoco ou coisa parecida, mas eu acredito que não. Acredito que não seja só uma coisa de eu não gostar de perder esse material, perder esses materiais, já que não é só do ensino médio que eu tenho guardado, eu tenho também de todo o período da faculdade.
todo o material de provas e tudo. Apesar que, parando pra pensar, o da faculdade em si, ele não tem risco, não de perder, mas parece ser mais importante, no sentido de estudos e tudo mais, já que é minha área de trabalho, futura área de trabalho. Então faz mais sentido eu manter esse material. Ao contrário do ensino médio, que realmente é mais por saudade, por fixação, por querer manter essa parte viva. E o tempo foi passando, eu fui me acostumando. Eu lembro que no primeiro dia de aula, foi também a primeira vez que eu peguei um ônibus para voltar para casa. E eu acredito que acabou largando um pouco mais cedo. Foi isso mesmo, acabou largando mais cedo. E eu e o pessoal, a gente teve que pegar um ônibus que ele dava a volta por outro bairro. Um bairro, na verdade por mais de um bairro. Justamente o bairro dos dois amigos que eu falei no vídeo da nostalgia. Enfim, que é bem distante de onde eu moro, do meu bairro específico. Então, demorou bastante, acho que demorou 1 hora. O ônibus ia, passava por mais de 2 bairros. Acredito que passava por 3, por dentro de 3 bairros, antes de passar pelo meu em si. Então, a gente pensava que todos os dias seria essa rotina de, caramba, a gente vai largar de 11 horas, nos dias que não foi integral. A gente vai ter que passar por esses bairros aqui e vamos levar aí um tempo para chegar em casa. Mas não, porque posteriormente a gente começou a largar do meio-dia em alguma coisa, quando o ônibus já estava voltando. Quando esse ônibus que dava uma volta gigantesca por outros bairros, ele já estava voltando. Então a gente só subia nele e consequentemente chegava em casa bem mais rápido. De forma realmente bem mais rápida. Apesar que tudo marcou, de fato. Começando tentando seguir uma ordem cronológica aqui, para eu não me perder tanto, apesar de vai ser fato que eu me perca. Começa com coisas que me marcaram e os motivos, tantos motivos de ter sido tão marcante. O ônibus em si. Esse ônibus, ele nem existe mais a rota dele por aqui. A empresa, eu acho que ela foi vendida na pandemia. Era uma empresa meio casual, tanto que o motorista também era o dono. E ele fazia uma rota mais específica por dentro aqui do município. Enfim, ele passava pelo meu bairro, 4 bairros no total. Ou não, 5 na verdade. 3 bairros e 2, que é um que eu moro e um outro que é aqui do lado. Enquanto esses outros 3 bairros, eles ficam bem mais distantes. Enfim, esse ônibus ele passava por lá. E eu pegava ele quase na esquina aqui da minha casa. Então todos os dias pegava esse ônibus meu amigo e a irmã dele. Então tinha todo esse hábito de acordar cedo, enfim, se preparar, pegar o ônibus aqui perto de casa e, enfim, conversando ali com meu amigo. Tanto que no primeiro dia, isso também marcou, o meu amigo também lembra. Muitas coisas marcaram, por isso que eu acredito que a minha memória de longo prazo é preenchida de forma tão boa como essas memórias do ensino médio do primeiro ano. No primeiro dia de aula, a gente entrou no ônibus e uma senhora, que a gente nunca mais viu ela começou a brigar ali com meu amigo, dizendo: ah, eu tô aqui em pé e tu nem me oferece o canto, um local aí pra sentar. Ele: não, mas a senhora pode, venha, senta aqui. Ela: ah, eu não quero mais não agora. E ficou reclamando lá em pé, sendo que tinha outras cadeiras um pouco mais do lado da gente e tudo, e ela não quis. E ele ofereceu o local pra ela e mesmo assim ela ficou lá, só queria reclamar. Enfim. Então já começou dessa forma. E esse ônibus, ele também acabou sendo marcante, porque o motorista em si era alguém muito legal. Muito legal. Existe até hoje uma outra empresa que a gente tem até preconceito de pegar o ônibus com essa empresa em questão, porque era um pouco mais caro. A qualidade do ônibus era a mesma, porém tinha bem mais ônibus.
Então, esse ônibus em questão, dá pra eu dizer os horários dele. E talvez fazer com que seja um vídeo só desse ônibus. Dá pra ser elementos que me marcaram. Aí dá pra esse vídeo ser apenas desse ônibus em questão. Enfim. De fato, dá pra ser só isso. Acabou que esse ônibus ele passava de 6 horas, eu acho. A gente tinha que estar lá de 7. A gente acabava chegando um pouco mais cedo. Já que é uma distância grande, mas, por exemplo, dá pra eu chegar lá de pé. Nesse antigo campus onde ficava esse F aqui da cidade. Só que esse dá pra chegar de pé é algo longe, mas que, enfim, é possível andando. Vai andar bastante, mas enfim, é possível chegar. Tanto que quando esse ônibus ele não passava, que era raro, esse ônibus amarelo, e aconteceu de 2 vezes, 2 vezes no total a gente voltar a pé. Então é algo possível, nada nossa, fora do normal. Mas enfim. Ele passava ali de 6 horas aqui, por aqui, perto de onde eu moro. Fazia a rota dele normal, por dentro lá dos bairros. E a gente acabava parando ali de frente a esse campus que era o antigo IF. Então, na hora de voltar, ele passava de frente a esse IF de 11 e alguma coisa. Porém, ele voltava a passar novamente de frente a esse IF para ir pro meu bairro de meio-dia e alguma coisa. Então, como a gente no início largava de 11 nos primeiros dias, acho que primeiros 3 dias, e depois começamos a largar no horário normal, então não tinha problema. Ele passava ali de meio-dia e a gente já saía direto para o nosso bairro. Então ele passava de 6, de meio-dia, e ainda por cima ele voltava a fazer a mesma rota de mais ou menos 1 hora ou era 2, porque de 3h30 ele passava novamente de frente ao IF, só que voltando para o nosso bairro. E depois, uma última vez, ele passava de 4 horas e pouca, fazia essa mesma rota distante e voltava ali a passar de frente ao IF de 5h30. Acho que ficou confuso, talvez se eu colocasse dígitos ou coisa parecida ficaria fácil, mas eu tenho essa preocupação de acabar bugando, já que o intuito não era nem ser só sobre o ônibus, mas acho que merece essa questão. Enfim, dá pra colocar também um vídeo aí de elementos só em relação ao horário, mas enfim, ele fazia essa rota e era muito legal porque independente do horário que a gente saísse, a gente tinha também, às vezes, depois a gente começou a pegar o ônibus da outra empresa, mas a gente tinha um carinho grande por essa empresa específica que era só do motorista, que o próprio motorista era o dono, porque tinha muitas brincadeiras. Por exemplo, tinha uma espécie lá de cobrador que às vezes também dirigia e eles iam fazendo muitas brincadeiras ali no caminho entre eles. Então tudo isso foi muito marcante pra gente, tanto pra mim quanto pro meu amigo, pros meus amigos. E bem, também era muito bom e a gente até marcava de fazer isso novamente, que era quando a gente largava um pouco mais cedo, já que normalmente a gente largava de 5 horas e alguma coisa. Então a gente não precisava dar aquela volta no mundo todo e a gente já podia sair e esperar ali, próximo do IF, para poder pegar um ônibus e voltar pro nosso bairro. Mas quando a gente saía mais cedo, a gente podia escolher ali pegar o ônibus e dar aquela volta toda para poder voltar pro nosso bairro ou ficar no próprio IF. Muitas vezes a gente acabou escolhendo ali dar aquela volta no mundo todo, pagando menos, mas dando uma grande viagem ali pelo ônibus. E muitas vezes eu também fiz isso sozinho. Eu acabava ficando só no IF para fazer alguma coisa. Os meus amigos eles não iam nesses dias específicos e
eu acabava ficando só no ônibus. Iam outros estudantes também, alguns que moravam no meu bairro, mas eram de outras séries. Então, também foi muito marcante. Esses momentos, eu passava pelos bairros, eu passava por locais que eu ainda não conhecia. Não que hoje eu seja um grande especialista da vida, mas nesse tempo, tudo era uma grande novidade. Eu ainda era muito ingênuo em relação a tudo, tudo, tudo. Como pegar ônibus, como talvez não me importar, mas conhecer os locais. Tudo isso eu fui aprendendo também nesse ano. A primeira vez que eu peguei ônibus sozinho, a primeira vez que eu conhecia ali uma rota específica, conhecia locais diferentes, que eram esses 3 bairros que o ônibus passava, dando uma grande volta antes de voltar para o meu bairro. Então, tudo isso, todos esses elementos estão marcados profundamente na minha personalidade, no meu ser. Então, por esses e tantos outros motivos que eu ainda vou falar, eu sou tão marcado por esse ano. E era muito bom, era muito bom. Mesmo que tivesse ali algum cansaço grande, mesmo que também tivesse ali momentos negativos, mas era, de forma geral, era muito legal, era melhor que hoje. Olhando, talvez não com saudosismo, mas não tem muito saudosismo independente disso, mas era bom de toda forma, independente disso. Então, aconteceu fatos como motorista nessas primeiras vezes que a gente pegava o ônibus de 11 horas, nas raras vezes que podia largar um pouco mais cedo, a gente decidia pegar esse ônibus de 11 horas e ele dava essa grande volta, porque realmente era uma volta. Ele passava por dentro de 3 bairros. Esses 3 bairros, eles são interligados. Então é uma rota só. O ônibus vai, chega lá no final de um local que tem várias casas, que fica lá no último bairro, e ele volta. Ele volta passando de frente a esse antigo IF, voltava, já que essa empresa não existe mais, enfim. Voltava passando por, por esse antigo IF de meio-dia e meia, meio-dia e 20. Mas aí, pra não perder lugar no ônibus e não esperar tanto, a gente acabava pegando ele nas raras vezes que a gente largava de 11 horas. Uma dessas vezes o motorista parou ali por conhecer já a gente e tudo. Por literalmente não ter mais nenhum outro passageiro. Ele parou ali em um local específico. Enquanto eu e os meus amigos a gente ia falando de Dragon Ball, eu lembro que era Dragon Ball Super que eles estavam falando. Eu só vim assistir Dragon Ball Super ou foi em 2022 ou em 2021. Ou até, na verdade, até mais recentemente, eu não lembro. Na verdade, eu agora não lembro, pra ser mais exato, o período em que eu assisti Dragon Ball Super. Porém, eu fui falando com esses amigos sobre, eles foram falando também do quão era bom, falando lá do Torneio do Poder. E esse motorista almoçando, ele parou o ônibus em um local, só tinha gente ali de estudante. Ele parou o ônibus e começou a almoçar. Ali, comer ali uma marmita e pronto. A gente voltou e, enfim, foi muito bom. Eu não vou ficar repetindo isso de maneira colossal, mas realmente é verdade. Dentre esses momentos, teve um momento que eu e esses mais 2 amigos, que praticamente são meus melhores amigos, esse do ensino da escola municipal e depois o outro da escola estadual, depois que voltamos a ser realmente mais próximos de fato, que não durou tanto tempo, foi um mês talvez, a gente ali meio afastado, eu mais próximo do amigo da escola municipal e esse amigo da escola estadual um pouco mais afastado, mas voltamos ali a ficar sempre juntos. E a gente foi em uma das vezes, uma dessas viagens que o ônibus pegava a gente de 11 horas e voltava só lá pelo meio-dia. A gente ficava admirando ali as paisagens, fazendo ali analogias a agora a gente tá passando pela cidade tal, agora a gente tá passando por Paris, agora a gente tá passando pelo país tal. E também a gente acabava, por exemplo, tem um rap muito bom de anime que marcou a gente demais. Foi o rap do Itachi. Eu lembro até hoje do meu amigo cantando, um outro amigo nosso, cantando esse rap.
A gente acabou escutando, a gente viciou e a gente foi cantando no caminho. E tudo isso é uma grande lost media porque a gente gravou o nosso áudio, os nossos áudios cantando essa música toda no ônibus, nessa viagem de 11 horas até voltar pra casa só de 12h30. E a gente ainda tem esse áudio até, sei lá, 2020. E infelizmente ele se perdeu. Nesse próprio ônibus, eu também percebi isso. Infelizmente a gente não tem fotos da gente ali. A gente tem uma fixação. Não, a gente teve. Não vou admitir que seja só eu. Mas nós tivemos ali uma grande admiração por esse ônibus. Uma grande fixação pelo ônibus. E a gente não tirou foto desse ônibus em si nem com o motorista. Porque esse motorista ele foi realmente tão importante que quando o IF saiu desse campus em um bairro específico e foi para o campus definitivo, que relativamente também é próximo da minha casa, é mais próximo do que o antigo, mas é no meio da BR e tal, do outro lado da BR, então é bem mais distante. Quando o ônibus passou por lá, quando o IF passou para esse campus em definitivo, no final de 2019, acabou que o ônibus teve muita dificuldade porque o motorista tem que fazer essa rota e só tínhamos nós de estudantes, porque os outros estudantes acabam pegando o ônibus da outra empresa, que é uma empresa que existe até hoje. Mas tinha lá um grupinho, que eram as pessoas que moram no meu bairro, que continuavam pegando ônibus com esse motorista, que se eu não estou enganado ele também é desse bairro. Mesmo com tudo isso, a gente podendo pegar o novo ônibus, que já fazia a rota normalmente, que já tinham se adaptado a fazer a nova rota, a gente esperou esse outro motorista, o ônibus quebrou, já que eu acho que só tinha 2 ônibus, não sei dizer de fato, era uma empresa realmente pequena ali com pouquíssimos ônibus. Quando o ônibus quebrou, ele veio nos buscar de carro. Foi assim, algo muito, foi simbólico demais, porque o ônibus ele já fazia uma rota normalmente. Ele já estava acostumado ali a pegar a gente, a pegar o pessoal dos outros bairros. Era um ônibus mais acessível por ser mais barato, enquanto a outra empresa era mais cara, mesmo você fazendo ali a carteirinha, o cartão do ônibus. E mesmo assim, ele foi lá, buscou a gente no início de 2020 e a gente foi embora pra lá de carro. Porque esse campus novo, até hoje, ele tem uma característica muito ruim, que mudou durante o tempo e infelizmente voltou a ser ruim de novo. É necessário até hoje, foi inaugurado no final de 2019, mas começou de fato em 2020. Até hoje, 6 anos depois, quase 7, essa rota do ônibus ela é muito distante por um fator: não existe um retorno. Eu não sou bom com questões de explicar pistas, de explicar BR, mas acho que dá pra entender. Esse campus ele fica do outro lado de 2 pistas, uma que é retornando e outra que é avançando para subir para outras cidades, para outros municípios bem mais distantes. E não tem nenhum caminho de retorno próximo nem de frente a esse novo IF, ao novo campus do IF, que é o campus definitivo, que não é mais não tão novo assim, já são 6 anos, mas não existe nenhum retorno até hoje. Houveram ali tentativas de falar com o governo federal. Acredito que a escola, acredito que a prefeitura municipal ela não pode interferir, a estadual também não pode, porque é algo do governo federal, e até hoje o governo federal não fez nada, sendo que eu ficava até brincando, a gente ficava brincando ali entre os amigos, que caramba, contrata aí 3 pedreiros, paga uma diária boa aí pra eles, que eles enchem isso aqui de cimento de frente lá ao campus atual do IF, e no instante faziam um retorno ali, para os ônibus não precisarem dar uma volta gigantesca para poder chegar nesse local. Antes desse lugar, antes de chegar no novo IF, tem um retorno. E recentemente, 2 anos atrás, a alternativa era que carros pequenos e motos conseguiam fazer esse retorno que fica antes desse IF e entrar no meio de um terreno que fica do lado desse IF.
Só que esse terreno, ele é de uma empresa privada que eu acredito que vai criar casas ali. Até hoje tem umas construções que cada vez mais estão aumentando por ali. E aqui, pra ser claro, esse novo IF ele fica no meio ali de uma área. Fica do lado da empresa e do lado esquerdo dele é Mata Atlântica. Na frente dele, do outro lado da BR, também é Mata Atlântica, bem fechada. Então, o acesso ali, apesar da BR, não é tão fácil. Apesar de não ser um local, hoje em dia, não é tão assim, longe de tudo. Ele, na verdade, nunca é longe de tudo. Nunca foi longe de tudo. Mas hoje em dia está bem mais movimentado, se eu posso dizer dessa forma. Já que próximo dali já vai ter esse complexo de casas. Um pouco mais distante vai ter condomínios, enfim, tem empresas ali. E, e bom, o ônibus tinha que fazer esse caminho, um caminho distante, bem distante. Ele dá um retorno lá do outro lado do mundo para poder chegar nesse F de frente. E mais recentemente eu acho que acabaram tampando essa entrada aqui, em que permitia que pelo menos carros e motos conseguissem fazer o retorno nesse retorno mais próximo, nesse retorno que fica antes do IF, para não precisar fazer aquele retorno que fica muito depois. Mas enfim, até hoje não resolveram e a gente continuou com esse motorista até um bom tempo. Até que chegou a pandemia e acabou tudo de vez. Então, muitas memórias acabaram me marcando ali, nesse ônibus em questão. Mesmo que não fosse meu objetivo inicial falar sobre ele. Mas foi realmente bom. Tanto que às noites eu sinto falta daquela sensação de pegar aquele ônibus em 5 horas, 5 e meia da tarde, e dar aquela volta toda no mundo antes de poder voltar para casa. Passar por todos aqueles bairros às vezes já estava à noite. Às vezes eu chegava num bairro específico e estava anoitecendo, então dava pra ver ali um pouco do pôr do sol, a luz do sol em si, os carros, as pessoas. Eu acho que dá pra entender, porque é aquela vibe de 2019. Quem viveu esse momento como estudante talvez tenha sido marcado por isso, por essa grande sensação de que, nossa, tal coisa tem uma vibe 2019. E bem, eu sentia isso claramente. E também era marcante pra mim, era legal, porque quando o ônibus passava por um determinado bairro, que era o último, já que, como eu havia dito, ele passava por 3 bairros ali, que eram uns colados nos outros. Quando ele passava nesse último bairro, antes de dar a volta, ele passava próximo da casa, apesar que não dava pra ver a casa em si, mas ele passava por dentro do bairro, que essa moça que eu citei, que eu vi ela no começo de tudo, ela morava, porque posteriormente vai ter que ter talvez vídeos só sobre isso. Essa moça em questão, ela morava nesse bairro. E enfim. Então eu ficava imaginando, nossa, será que eu vou enxergar ela daqui? Será que em algum momento eu vou ver ela passando? Eu ficava imaginando muito, eu ficava fantasiando muitos cenários, muitas possibilidades. E tudo isso foi muito marcante, esse ônibus em questão. Esse ônibus amarelo que marcou tanto a gente, marcou tanto ali, eu e os meus amigos, e que nunca mais a gente viu. A gente não conhece a vida do motorista. Minto eu, da gente não conhecer a vida do motorista. A gente conheceu o desfecho da vida dele em um momento aleatório no TikTok. Por algum motivo, eu acho que a gente pesquisou esse ano ainda, e a gente descobriu que ele tem uma nova empresa de ônibus, de viagem. E nem sei se ele mora mais nesse bairro aqui, ou se ele se mudou para a capital, para a capital do estado. Realmente não sei. Mas tudo foi tão marcante porque de 3 horas, quando ele passava também descendo para o nosso bairro, mas também raras vezes que a gente acabava pegando o ônibus nesse horário. Nem tão raras assim, porque tinham muitos projetos, tinham muitos momentos. Mas nas vezes que a gente pegava o ônibus de 3 horas da tarde, ele voltava com o filho dele, o filho dele jogando Free Fire. Isso também marcou a gente. Teve um momento que eu lembro que foi eu e os amigos lá, a gente ficou em pé no ônibus,
Já era 3 horas, só tinha a gente praticamente no ônibus. A gente voltando ali pro nosso bairro. E meu amigo começou ali, o que acontece aqui se eu pular? Ele ficou em pé, pulou. Aí deu a sensação como se ele estivesse ali flutuando. Eu ia dizer que, enfim, que isso envolvia inércia, mas eu acho que não. Deve envolver ali outros conceitos físicos que eu não sei qual é. Mas isso também foi marcante. Esperar o ônibus também foi muito marcante. A gente esperava em locais específicos. Às vezes a gente esperava do outro lado. O IF ficava em uma parte, a gente acabava esperando do outro lado. Quando a gente pegava o ônibus de 3 horas por aí. Ou a gente esperava do lado direito do IF, que o ônibus passava praticamente de frente. E cada local tinha suas próprias características. Era de fato uma parada de ônibus, tinha um local e tudo. E o outro lado, que era o mais que a gente pegava mais constantemente, acabava sendo um local ali sem nenhuma cobertura nem nada. A única cobertura que tinha era uma árvore, porque esse antigo local ele ficava do lado de uma creche, que até hoje é uma creche. E era um local muito aberto, bem aberto. E só tinha essa árvore de cobertura e os banquinhos ali. Banquinho entre aspas, porque na verdade eram tabletes ali de concreto. Vários tabletes de concreto que o pessoal empilhava para poder sentar em cima e ficar um pouco mais confortável enquanto esperava o ônibus. Então, enfim, foram esses momentos que marcaram tanto. Talvez merecia uma parte 2 aí só falando do ônibus, mas eu acho que já deu para descrever bem o porquê aquilo me marcou tanto. As tardes, a luz do sol de um jeito específico, a interpretação da vida que eu tinha daquele tempo. O ônibus ser barato, mas ter uma qualidade. A gente ser próximo da vida do motorista, eu e os meus amigos. O motorista tem tanta consideração pela gente, a ponto de, no outro ano, quando talvez ficasse ruim para ele fazer a nova rota, mesmo assim ele não desistiu, começou a fazer essa nova rota. Tanto para ir quanto para voltar, ele também passava por lá. Então, foi bom. Foi realmente bom ali. E marcou muito, de um modo positivo. Mesmo viagem de ônibus ali, podendo ter seus problemas, nunca teve nenhum tipo, a gente nunca, felizmente, nunca sofreu nenhum tipo de represália, de assalto, de ter situações que nós tivesse medo. Pelo contrário, era muito tranquilo. Não era super lotado. A gente não ficava em pé, muito raramente. Mas apesar que a gente também era, de manhã a gente era o primeiro a entrar. E à tarde, quando ele já estava voltando, muitas pessoas já tinham descido para os seus bairros em questão. E foi bom. Foi de verdade, foi muito bom. Tudo isso, todo esse simbolismo, a gente acabava descendo. Ele acabava descendo também próximo da minha casa. Às vezes ele descia, a gente tinha que descer bem um pouco mais distante. E tudo isso, até o caminho de descer para casa, de andar para um determinado local, me lembra esse período. Todos esses elementos que são, dá pra dizer que são todos. Luz do sol, até dias chuvosos lembram esses momentos. Lembram o ônibus amarelo. Lembram essa rotina de ficar pegando o ônibus, de voltar para casa, de às vezes pegar o ônibus mais cedo e ter que dar a volta no mundo todo, como a gente dizia, antes de voltar para casa. E tudo isso era marcante. Até mesmo as conversas. Na verdade, foi apenas uma conversa, mas foi legal. Que eu tive com um rapaz que era do segundo ano, eu estava no primeiro. Ou ele estava no terceiro, agora eu não sei dizer de fato. Mas enfim, até uma conversa que tive com ele naquele ônibus. Quando a gente pegou de 4 e pouca. E enfim, a gente foi conversando ali. Foi muito legal. Uma conversa com alguém que era 2 anos mais velho. De outra sala. Até isso foi marcante, foi legal. E tudo isso naquele ônibus. Que foi tão realmente bom. Tão bom pra gente nesse modo. Que a gente aprendeu a ter um pouco mais de conhecimento em relação a rotas e tudo. Foi meu primeiro contato de maneira individual
de fazer as coisas sozinho. De caramba, hoje eu vou ficar aqui no IF pra fazer tal coisa. Aí meus amigos às vezes não ficavam e eu acabava pegando ônibus só e tudo. E era bom. E era bom. Era marcante. Mesmo sendo obrigatório ser aula integral na terça e na quinta, várias outras vezes a gente acabava indo pra lá. Até mesmo, até mesmo a gente chegou aí no sábado. Mais de uma vez, eu acho duas talvez, a gente acabou indo no sábado. Mas enfim, isso é outros vídeos. Esse já tá com 40 absurdamente. E foi bom. Foi de fato, foi bom. Foi marcante. Foi extraordinário. Não ironicamente, foi extraordinário. Mesmo que não exista mais a empresa, mesmo que, enfim, falei muita coisa repetida, mas deu pra passar um pouco do sentimento que eu tinha em relação também ao ônibus. A esse simbolismo do ônibus de poder voltar pra casa, de poder passar por outros locais antes de chegar em casa, locais que eu desconhecia, ou até mesmo o local que eu ficava fantasiando, que era o município da moça que eu tanto gostava. E nossa, será que eu vou ver ela aqui? Será que ela vai passar aqui pra ir pra algum canto e tal? Porque ela não pegava o ônibus, ela voltava pra casa de carro, igual muitos outros estudantes, igual boa parte do pessoal. E só eu ali, mais um grupinho de pessoas que pegavam o ônibus em si. Então, foi bom. Foi de fato. De fato. Dentre tantos elementos, o elemento do ônibus, ele foi essencial no meu desenvolvimento ali, um pouquinho. No desenvolvimento de conhecer rotas e tudo, de conhecer outros bairros, mesmo que através de janelas. Mas tudo aquilo foi bom. O pôr do sol, o sol se pondo ou o sol de meio-dia, tudo aquilo foi responsável por eu sentir também tanta falta. A gente tinha a ideia, eu e os meus amigos, de a gente pegar o ônibus novamente quando a gente se formasse. A gente pensava em fazer isso até em 2022. A ideia morreu. A gente nunca fez isso. E, enfim, a última vez que a gente pegou o ônibus de fato, aquele ônibus amarelo, nunca mais a gente vai poder fazer isso novamente. De dar a volta ao mundo, pelo menos naquele ônibus. Como foi o que aconteceu tantas vezes. Enfim,